Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e praticando muito para a prova do Colégio Militar. Hoje nós vamos começar a conversar sobre uma matéria na língua portuguesa que chama classe de palavras. Nós vamos estudar todas as classes de palavras da língua portuguesa. E antes que a gente comece a falar especificamente do nosso assunto de hoje, que é substantivo, vamos entender um pouco o que é isso de classe de palavras? É o seguinte. Imagina, sabe aqueles armários que normalmente tem em secretaria de escola, aqueles armários de ferro que temos gavetões que a gente coloca arquivo? Imagina um armário daquele com 10 gavetas. Cada gaveta daquela é uma classe de palavras. E aí a gente pega todas as palavras da língua portuguesa que têm a mesma função e vai colocando na gaveta. Então, eu tenho uma gaveta de palavras que nomeiam as coisas, eu tenho uma gaveta de palavras que dão características para as coisas. Eu tenho uma outra gaveta de palavras, que são palavras que servem para unir informações, e assim sucessivamente. As classes de palavras da língua portuguesa, elas são exatamente isso, grupos de palavras que têm a mesma função. E hoje a gente vai começar a estudar pelos substantivos. Então vamos entender qual que é a função dos substantivos? É uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Quer dizer o quê? Que toda vez que eu preciso nomear algum ser, algum objeto, alguma sensação, algum sentimento, eu vou usar um substantivo. E aí esses substantivos, eles podem ser flexionados. Quando eu falo que uma palavra pode flexionar, isso quer dizer que ela pode sofrer algumas mudanças. E os substantivos, eles podem se flexionar, ou seja, eles podem mudar de acordo com o gênero. Então, eu tenho substantivos masculinos e substantivos femininos de acordo com o número, ou seja, substantivos no singular e substantivos no plural, ou do grau, que seria o aumentativo e o diminutivo. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai estudar cada pedacinho dessas flexões de forma bem devagar para vocês conseguirem entender tudo, ok? Agora, antes de a gente começar a ver aquelas flexões, vamos entender como que a gente pode classificar os substantivos. Os substantivos, ele é um conjunto de palavras muito grande da língua portuguesa. E daí a gente foi criando classificações para a gente conseguir entender melhor o que cada palavra, cada substantivo consegue trazer para a gente. O primeiro tipo que a gente tem aqui é o substantivo comum. São palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. Como assim? Mesa, por exemplo. Quando eu falo mesa, existe uma infinidade de tipos de mesa, de tamanhos de mesa, de mesas feitas de materiais diferentes. Ou seja, é um grupo muito grande, muito genérico, muito sem especificidade, e por isso ele é um substantivo comum. Importante lembrar que substantivos comuns a gente escreve com letra minúscula. Por outro lado, a gente tem os substantivos próprios. São palavras escritas com letra maiúscula que particularizam seres, entidades, países, estados, cidades da mesma espécie. Como assim? Vamos imaginar cachorro. Vamos supor que você tem um cachorrinho de estimação. A palavra cachorro é um substantivo comum. Ela nomeia um tipo de animal, mas é um grupo muito grande, muito genérico. Agora, o nome que você deu para o seu cachorro é um substantivo próprio. E isso quer dizer que é um cachorro específico dentro desse grupo de cachorros. Nosso nome, por exemplo, nós somos seres humanos. Ser humano é escrito com letra minúscula, mas o nosso nome é escrito com letra maiúscula porque o nome de cada um de nós é substantivo próprio. Isso quer dizer que somos um ser específico dentro de um grupo grande de seres humanos. Substantivo simples e substantivo composto. O que é isso? Existem substantivos que são escritos com uma única palavra, por exemplo, camisa, carro, panela. E existem substantivos que eu preciso de usar mais de uma palavra para poder criar. Por exemplo, couve-flor, guarda-chuva, beija-flor. Cada um desses usam duas palavras para poder criar o nome ali do que a gente precisa nomear. Substantivo concreto e substantivo abstrato. O que é isso? Os substantivos concretos, eles são aquelas palavras de coisas que a gente consegue imaginar, que a gente consegue desenhar, e muitos deles a gente consegue pegar, a gente consegue ver.
Por exemplo, menina, armário, praia. Já o substantivo abstrato são palavras que elas estão mais relacionadas a sentimentos, a estados, a sensações. E a gente não consegue imaginar, a gente não consegue desenhar. Por exemplo, beleza, alegria, bondade. Quando você pensa em beleza, você não consegue imaginar a beleza. Normalmente você imagina alguma coisa que você considera bonita. Ou uma pessoa que você considera bonita, ou um desenho que você considera bonito. Então, esses são substantivos abstratos, que a gente não consegue imaginar eles. Aí, o que a gente tem deles são representações. Temos também os substantivos primitivos e os derivados. Como que eles funcionam? Os primitivos são as palavras que elas não sofreram nenhum tipo de modificação. E as palavras primitivas, a partir delas, a gente consegue gerar outras palavras. Por exemplo, a palavra casa. A partir da palavra casa, eu consigo formar, por exemplo, a palavra casinha, que nada mais é que uma casa pequena. Então, a palavra casinha ela é um substantivo derivado do substantivo primitivo casa. A mesma coisa com folhagem. Folhagem vem de folha. Então, folhagem é um substantivo derivado que foi formado pelo substantivo primitivo folha. Chuvinha é a mesma coisa. Um substantivo derivado que foi formado a partir da palavra chuva. Nós temos também os substantivos coletivos. O que são esses? São substantivos que nomeiam um conjunto de coisas ou de seres. Por exemplo, flora é um conjunto de plantas. Então, por exemplo, se a gente fala da flora brasileira, a gente está falando dos tipos de plantas que se tem aqui no Brasil. Álbum é um conjunto de fotos. Assembleia, por exemplo, é o conjunto de pessoas. Alcateia é o conjunto de lobos. Então, substantivos coletivos são palavras que eu uso para nomear o conjunto de algumas coisas. E aí é muito importante que vocês entendam que a mesma palavra ela vai ser classificada a partir daqueles pares anteriores. Então, voltando aqui. A palavra vai ser, ou ela vai ser comum, ou ela vai ser própria. Ou ela vai ser simples, ou ela vai ser composta. Ou ela vai ser concreta ou abstrata. E os coletivos que são uma classificação muito específica, porque nomeia conjuntos. Então, vamos pegar aqui a palavra menina. A palavra menina, ela é comum ou própria? Comum, porque ela nomeia um grupo genérico, né, de seres humanos do sexo feminino. Ela é simples ou composta? Simples, porque ela é formada por uma palavra só. Ela é concreta ou abstrata? Concreta, porque eu consigo desenhar uma menina, eu consigo ver uma menina, eu consigo encostar, não é? Então, não se esqueçam, as classificações de substantivos, elas são formadas assim em pares. Então, simples e comum, simples é comum ou próprio, simples ou composto, concreto ou abstrato, ok? Na próxima aula, a gente vai estudar mais um pouquinho de substantivos e vamos aprender mais classificações e tipos de substantivos, tá bom? Até mais!